Olá, bem-vindo ao canal Decreto Sutil. Hoje vamos mergulhar em textos gnósticos apagados da Bíblia. E se o cristianismo que chegou até nós fosse apenas uma das muitas versões possíveis que existiam nos primeiros séculos, não uma mentira, mas uma escolha histórica. Para entender por que certos textos ficaram de fora da Bíblia, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo, quando ainda não existia uma igreja unificada, nem um Novo Testamento fechado como conhecemos hoje. Nesse cenário surge o gnosticismo, não como uma religião única, mas como um conjunto diverso de correntes espirituais espalhadas pelo Mediterrâneo entre os séculos I e III. A palavra-chave aqui é gnose. Não fé cega, não obediência externa, mas conhecimento interior. Para os gnósticos, a salvação não vinha apenas da crença em dogmas, mas do despertar da consciência, menos da lembrança de quem o ser humano realmente é. Outro conceito central é o demiurgo. Em muitos textos gnósticos, o mundo material não teria sido criado pelo Deus Supremo e Absoluto, mas por uma entidade inferior, limitada, associada à ignorância. O Deus verdadeiro estaria além da matéria, além da forma. Isso muda tudo. O problema não é o pecado, mas a ignorância. E a salvação não é resgate externo, mas lembrança interna. Durante séculos, conhecíamos esses textos apenas por críticas de autores cristãos ortodoxos, como Irineu de Lyon. Até que, em 1945, algo extraordinário aconteceu no Egito. Perto da cidade de Nag Hammadi, camponeses encontraram uma jarra enterrada com 13 códices de papiro, escritos em copta. Ali estavam mais de 50 textos, muitos deles gnósticos, preservados por quase 2000 anos. Entre os principais: Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa de milagres ou crucificação. Evangelho de Maria Madalena, menos que apresenta Maria como discípula próxima, portadora de ensinamentos profundos. Evangelho de Filipe, menos com forte linguagem simbólica sobre união espiritual. Evangelho de Judas, onde Judas não é vilão, mas alguém que compreende um papel difícil dentro da narrativa. Esses textos não são rumores, são manuscritos reais, estudados por universidades, traduzidos, comparados e analisados academicamente. Aqui é importante separar mito de história. A Bíblia não foi definida de uma vez, nem por um único concílio secreto. O cânon foi sendo formado ao longo de séculos, com critérios relativamente claros para a época. Entre eles, autoria apostólica menos textos ligados diretamente aos apóstolos ou seus círculos, uso litúrgico, escritos amplamente lidos nas comunidades cristãs. Coerência doutrinária menos alinhamento com a teologia que estava se consolidando. Muitos textos gnósticos surgiram mais tarde, no século II ou III. Outros apresentavam uma visão de mundo que entrava em choque com a ideia de um Deus criador, bom, da encarnação literal e da salvação universal pela fé. Não foi apenas política, houve decisões teológicas, organizacionais e práticas. A igreja que se institucionalizava buscava unidade, não multiplicidade de interpretações. Agora vem a parte mais fascinante. Nos textos gnósticos, Jesus aparece menos como juiz cósmico e mais como mestre de consciência, alguém que ensina a enxergar além da ilusão do mundo. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós." No Evangelho de Maria, o medo não é vencido por sacrifício, mas por compreensão interior. Há também algo desconfortável para estruturas hierárquicas. O papel feminino
aparece com mais destaque, especialmente na figura de Maria Madalena, não como coadjuvante, mas como portadora de entendimento espiritual. Esses textos não negam Jesus, eles reinterpretam seu papel. Se esse conteúdo está ampliando sua visão sobre a história do cristianismo, deixe a sua curtida agora. Ela ajuda esse tipo de investigação profunda a continuar chegando a mais pessoas. A ideia de que a Igreja destruiu sistematicamente todos os textos gnósticos é, em grande parte, um mito moderno alimentado por romances, filmes e cultura pop. Muitos textos foram rejeitados, sim, mas também foram copiados, preservados e até escondidos por comunidades monásticas, provavelmente para não serem destruídos em períodos de perseguição ou padronização doutrinária. O que houve não foi um apagamento total da verdade, mas um processo histórico de seleção. A diversidade do cristianismo primitivo era real e desconfortável para qualquer instituição que buscasse estabilidade. Os textos gnósticos não anulam a Bíblia. Eles não provam que tudo estava errado. O que eles fazem é algo mais sutil e talvez mais poderoso. Mostram que o cristianismo nasceu plural, vivo em debate. Eles revelam que houve caminhos espirituais baseados em consciência, símbolo e experiência interior, paralelos à tradição que venceu historicamente. Conhecer esses textos não é trair a fé, é entender a complexidade da história humana em busca do sagrado. Quando olhamos para esses textos gnósticos com distância histórica, menos e não com medo, menos algo importante acontece. A narrativa deixa de ser verdade contra mentira e passa a ser experiência humana em construção. Os primeiros cristãos não sabiam que estavam criando uma religião global. Eles estavam tentando entender quem foi Jesus, o que sua mensagem significava e como viver aquela experiência espiritual no cotidiano. Alguns grupos entenderam Jesus como o Cordeiro sacrificial, outros como o Logos encarnado e outros como um instrutor de consciência, alguém que ensinava a atravessar a ilusão do mundo material. Essas visões coexistiram por décadas, às vezes por séculos. O que a história mostra é que a tradição que venceu não venceu por ser a única verdadeira, mas por ser a mais organizável, a mais transmissível, a que melhor sustentava comunidades grandes, disciplina moral e continuidade institucional. Isso não invalida a espiritualidade gnóstica, mas explica por que ela ficou à margem. Quando esses textos reaparecem no século XX, eles não surgem para substituir a Bíblia, mas para lembrar algo essencial. A espiritualidade cristã sempre teve um eixo interno, simbólico, experiencial, que não cabe completamente em dogmas. Talvez o maior desconforto que esses escritos causam não seja teológico, mas psicológico. Eles deslocam a autoridade do exterior para o interior, do templo para a consciência, do intermediário para a experiência direta. E é exatamente por isso que continuam provocando tanto interesse até hoje. Porque, no fundo, eles não perguntam no que você acredita. Eles perguntam o quanto você se conhece. Se você gosta de investigações que unem história, espiritualidade e pensamento crítico, acompanha essa série aqui no canal. Curte o vídeo, se inscreve e segue comigo na próxima investigação. Porque às vezes, entender o passado é o primeiro passo para expandir a consciência no presente. Nos vemos no próximo capítulo.